E a gente continua no noticiário econômico porque o setor da construção civil segue aquecido no Sudeste e Minas Gerais aparece entre os estados que mais geraram empregos no primeiro semestre. De janeiro a julho foram criadas quase 21 mil vagas formais no setor em todo o estado. Este número reflete o bom desempenho da construção de edifícios e das obras de infraestrutura. Quem analisa esse cenário e os desafios para o mercado mineiro é a economista-chefe do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscon, e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Ieda Vasconcelos. Olá, Ieda, boa tarde. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos os ouvintes. Ieda, Minas Gerais aparece em segundo lugar na geração de empregos aqui na região sudeste, atrás apenas de São Paulo. O que mais impulsionou esse resultado? Na verdade, Maiara, Minas Gerais aparece no segundo lugar no país como um todo, considerando todos, né, todos os estados do país. Minas é a segunda, nós somos o segundo estado na geração de novos postos de trabalho. No estado como um todo, todos os 3 segmentos da construção civil estão gerando novas vagas, tanto a construção de edifícios, quanto as obras de infraestrutura e também os serviços especializados para a construção. Muito bem. E, Ieda, apesar da alta nas contratações, Belo Horizonte, a capital, né, registrou queda nos lançamentos de imóveis. Como que é possível explicar essa diferença entre a capital e o interior? Quando nós falamos de mercado imobiliário, Maiara, nós verificamos que o Estado como um todo, ele gerou aí uma queda de lançamentos que proporcionou uma queda nas vendas. Né? Essa queda de lançamentos, claro, ela aí tem uma parte significativa de reflexos, efeitos dessa taxa de juros aí muito elevada, e que o Copom ontem, né, manteve aí em 15% ao ano. Nós temos gerado emprego, mas numa menor quantidade do que geramos. Então, nós aparecemos em segundo lugar, porque nós continuamos gerando novas vagas com carteira assinada. Mas, apesar disso, estamos num patamar menor do que o ano passado. O destaque na geração de emprego em Minas é a capital, Belo Horizonte. Das 20 mil novas vagas geradas no estado aí de janeiro a julho, mais de 10 mil foram na capital. E dentre essas 10 mil novas vagas geradas na capital, 7 mil foram nas obras de infraestrutura urbana. Nós temos aí as obras da linha 2 do metrô e também temos outras obras de infraestrutura urbana que estão impulsionando, então, a construção civil. A construção de edifícios fica aí nesse período, né, com as 3 mil novas vagas geradas. Mas na capital mineira, nesses 7 primeiros meses do ano, o destaque foi a geração de vagas, né, de empregos nas obras de infraestrutura urbana. Certo. Em relação aos empreendimentos imobiliários, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é importante para o setor, né, como motor aí. Ele enfrenta ainda entraves aqui em Belo Horizonte. Que tipo de mudanças poderiam destravar o mercado, por exemplo, nesse sentido? Maiara, o mercado de padrão econômico, né, que é destinado às pessoas, né, que precisam aí mais de uma habitação, porque o déficit habitacional do país, mais de 6 milhões de moradias, está aí na população de faixa de até 3, 4 salários mínimos. Então, o programa Minha Casa Minha Vida vem no sentido de atender a essa demanda, né, latente do país como um todo, e não é diferente em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Particularmente na capital mineira, nós temos um entrave muito grande, que é a legislação urbana muito restritiva. Nós temos já na capital um número pequeno de terrenos disponíveis para, no caso, a construção. E esses terrenos que estão disponíveis para construção, eles ainda enfrentam uma legislação urbana restritiva. A capacidade de construir neles é muito menor do que já foi. A atual legislação urbana, ela restringe
isso. Para você ter uma ideia de quão prejudicial é para a população de menor poder aquisitivo, nós temos que somente 1% da oferta de imóveis disponíveis na capital mineira para vender, elas são de padrão econômico. Isso significa, Maiara, que nós temos quase 4.900 imóveis novos para vender, sendo que somente 54 eles são aí de imóveis de padrão econômico. Entendi. Para você ter uma ideia da diferença, Maiara, só completando um pouquinho da legislação, São Paulo, que tem uma legislação aí muito mais abrangente, que permite aí, tem um maior potencial construtivo, quase 50% do estoque da capital de São Paulo, né, da capital, ela é de imóveis de padrão econômico. Então, quase 50% dos imóveis que estão disponíveis à venda na cidade de São Paulo são de padrão econômico, enquanto em Belo Horizonte, 1% dos imóveis disponíveis para venda são de padrão econômico. No Rio de Janeiro, é 35%. Eu acho que esses números aí, por só, eles já demonstram a urgência da necessidade da mudança da legislação urbana em Belo Horizonte. Muito bem. Ieda, e agora você acabou citando há pouco em relação a essa taxa de juros que foi divulgada ontem pelo Copom, manteve aí em 15%, diante desse cenário de juros altos e da necessidade de mais investimentos. Quais são as perspectivas, né, para o setor da construção aqui em Minas nos próximos meses? Maiara, a construção civil vivenciou aí nos últimos 2, 3 anos um grande volume de lançamentos. E esses lançamentos, eles estão sendo construídos, ou seja, o nosso processo produtivo, o processo produtivo da construção é longo. Ele gera obras aí por 3 anos ou até mesmo 4. Então, nós estamos com o mercado de trabalho aí, né? Com o aquecimento, o mercado de trabalho gerando novos empregos, apesar de um patamar menor do que o ano passado, mas poderíamos estar gerando mais se não fosse aí a taxa de juros nesse patamar. Nós vamos continuar crescendo, a expectativa é de que a construção civil como um todo cresça 2,3% esse ano, o que será aí um crescimento superior à economia nacional, cuja projeção é de alta de 2,1%, mas certamente nós estaremos crescendo aquém das necessidades do país. Um país que tem um déficit de infraestrutura do tamanho do que nós temos e que temos aí quase 7 milhões de déficit de moradias, nós precisaríamos estar crescendo mais. Estamos crescendo mediante o que lançamos nos últimos anos e vamos construir. Né? A taxa de juros nesse patamar, ela prejudica muito os novos investimentos. Então, nós temos uma preocupação muito forte, né, a médio e longo prazo, com a manutenção dessa taxa nesse patamar aí maior dos últimos quase 20 anos. Muito bem. Conversei agora com a Ieda Vasconcelos, que é economista-chefe do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscon, e também da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ieda, muito obrigada pela sua participação e até a próxima.